Jânio Quadros e João Goulart. Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os eventos que levaram até ele, os antecedentes do golpe militar de 1964. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o país. Esse foi um momento bem efervescente e de polarização política entre a população. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de parte da classe média. É por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Vale lembrar que ainda eram tempos de Guerra Fria e havia o medo de um suposto período comunista. Então, nesse cenário, os Estados Unidos, que era o defensor do capitalismo, com medo da expansão socialista, ele passou a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. Então, as ditaduras militares nessa região foram mecanismos para poder frear esses movimentos socialistas, e tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiados pelos Estados Unidos. O início da ditadura militar no Brasil. No dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio, no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. No governo de Castelo Branco, em 1964 a 67, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e, em 1967, uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do AI-2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas 2 partidos, a Arena e o MDB. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais o poder no Executivo. Costa e Silva. Bom, o governo de Costa e Silva foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores de regime, restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Com esse decreto, dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime. É considerado o golpe mais duro da ditadura militar do Brasil. Nesse período, também como conhecido Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armadores, contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Médici, o governo dele é considerado de maior repressão. A censura dos meios de comunicação se intensificaram e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Um marco desse governo é o chamado milagre econômico. Neste período, algumas medidas econômicas foram adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito,
o aumento das tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação resultaram nas taxas de crescimento do PIB, que foram acima de 10%, e grandes investimentos foram adotados na infraestrutura. Ainda, neste momento, foram construídas mais de 1 milhão de casas, financiadas pelo Banco Nacional de Habilitação, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceram. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era de crescimento econômico, ou como se costumava chamar, milagre econômico. O crescimento da economia, somado à euforia, após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como o Brasil, o AME ou o Deixo. Neste período, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhões, muito maior que o atual, cujo valor registrado em 2017, que foi de 37,32 bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou na realidade a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada dos pobres da população teve sua situação econômica e social ainda mais precária. Geisel, regime que transitou para o regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. Em termos de investimento no governo de Geisel, foram registrados os mais altos aportes em infraestruturas e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor alto se considerando o investimento do início do regime de 15%. Alguns dos exemplos desses investimentos foram a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. Figueiredo foi o governo que colocou um fim à ditadura militar. Em 1979, foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, os presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos, muitos desses existem até hoje. Mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. Considerando o ato de terrorismo, militares contrários à abertura explodiram uma bomba no centro de convenções no Rio de Janeiro durante uma comemoração ao Dia do Trabalho, em 1981. Neste caso também não houve investigações ou punições. Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1979 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Consequências da ditadura militar. Uma das consequências mais gritantes da ditadura militar foi o aumento da desigualdade social. Para além disso, a falta de acesso da população a dados públicos, aumento da concentração de renda, inflação e aumento do endividamento externo. As mudanças ocasionadas nesse período da ditadura brasileira resultaram na perda da capacidade dos educadores de influir nos rumos da educação atual, impedindo o crescimento intelectual dos alunos, a oportunidade de se politizar, de criar uma autonomia e, por fim, exercer a sua liberdade.